Bom, então vamos lá começar. Eu já deixei aqui a minha fita com os 60 centímetros que eu tenho, que eu vou fazer a minha. Mas se vocês não tiverem uma fita, não se preocupem. Vão fazendo as correntinhas e vão medindo na cabeça de vocês. A correntinha precisa passar com facilidade. Lembrem de deixar um pouquinho a mais para que vocês não tenham problema de poder passar pela cabeça de vocês, ok? Vamos precisar do marcador aqui, porque a gente vai fazer um trabalho contínuo. Então, a gente precisa saber o momento de finalizar a carreira. Se vocês não tiverem, pode usar um fio de alguma outra cor, só para poder destacar e vocês conseguirem saber o momento de finalizar. Então, nós vamos começar aqui com a correntinha. Deixei um pedaço de fio para vocês fazerem um arremate depois. Vamos fazer aqui a nossa argolinha para iniciar. Aqui também vem uma outra dica. Façam a correntinha mais folgada, porque a correntinha ela é menor do que o ponto baixo, o ponto alto. Então, se vocês fizerem muito justo aqui, o trabalho de vocês vai ficar mais apertado na parte da correntinha, ok? Então, faça um pouco mais folgado. Se vocês tiverem um ponto muito apertado e dificuldade para poder fazer isso, use uma agulha maior do que a que vocês vão fazer o trabalho, para poder fazer apenas a correntinha. Tá? Então, façam aí com folga as correntinhas de vocês. Para revisar aqui a correntinha a gente laça o nosso fio e vai passando pela argolinha aqui. Laça o fio e passa pela argolinha. Bom, concluir aqui a correntinha com a minha medida. Agora, a gente vai ter que ajustar aqui a correntinha, porque nós vamos fechar, ok? Então, se vocês fizerem na mesa, fica muito mais fácil. Diferente dos outros trabalhos que a gente tá acostumado a fazer, a gente geralmente faz na frente da correntinha, né? Na frente é essa parte em que a gente consegue ver o V certinho. O verso é onde tem como se fosse uma costinha, assim, né? Um calombinho atrás. Nós vamos fazer pela parte de trás. Por quê? Porque a gente não precisa depois fazer um acabamento, porque já vai ficar a correntinha aqui certinha e vai ficar bonito como um acabamento. Então, ajustem certinho para que não fique torcida a correntinha antes de fazer o fechamento dela, ok? Então, organizou aqui certinho. Nós vamos deixar essa argolinha que tá aqui bem justinha no nosso ponto, tá? Na agulha, antes de fechar, tá? Porque senão vai ficar um buracão aqui. Então, deixa bem justinha. E aí, vocês vão vir aqui nas costas do ponto, ó, é facinho de ver. Vai introduzir a agulha. Vai laçar o seu fio aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu laço, trago por dentro do meu gominho e o mesmo fio que eu trouxe, eu passo de novo pela laçada que tá na minha agulha. Aqui, a gente fechou o nosso círculo. Agora, a gente vai fazer o trabalho com ponto médio alto, ok? Vamos fazer um pontinho aqui, uma correntinha para facilitar na hora de iniciar o nosso trabalho. E vamos laçar o nosso fio e no próximo gominho nós vamos fazer o ponto, tá? Então, vamos introduzir a nossa agulha aqui, vamos trazer o nosso fio por dentro, vão ficar 3, vamos laçar o fio aqui e passar pelos 3. Concluindo o primeiro ponto, coloquem o marcador, onde a gente fez a correntinha, tá vendo? No primeiro pontinho aqui. Agora, nós vamos fazer esse ponto médio alto por toda a nossa correntinha. Bom, chegando aqui no final da carreira, tá? A gente vai olhar para ver se por algum motivo a gente não torceu a correntinha, né? Então, antes de continuar, olhem para ver se tá certinho, ó. Se não tá torcido nem nada, se não tá assim, né? Porque senão vocês vão fechar torto.
Então, olhem certinho antes de fechar. Na verdade, a gente não vai fechar, né? A gente vai continuar, mas tem que continuar aqui da forma certinha. Quando chegar no último ponto, onde a gente vai ver aqui o ponto baixíssimo que a gente fez para poder fazer o fechamento, né, da correntinha, a gente vai fazer um ponto bem aqui, para que ele fique com esse espaço mais fechado, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou laçar aqui o meu fio, e onde eu fiz aqui, onde tem a alcinha, tá vendo? Do meu ponto baixíssimo, eu vou passar por ele, e vou passar pela argolinha também que tá aqui, tá? Eu vou passar pelos dois. Vou laçar meu fio, trazer pra cima. E vou fechar aqui o meu ponto normalmente. Não se preocupem aqui, porque a gente vai fazer um arremate aqui invisível e não vai ficar aparecendo nenhuma diferença. Ó, já adiantando pra vocês por que a gente não precisa fazer nenhum acabamento aqui no final. Ele já fica com um acabamento bem bonito, fazendo pelo verso do ponto, tá? Então, vamos continuar aqui. Fechamos aqui o último ponto, chegamos no nosso marcador, onde a gente tem a nossa correntinha. Vamos tirar aqui, e agora a gente vai trabalhar só pela alcinha de trás. Então, aqui a gente tem as duas alcinhas, a da frente e a de trás. Sempre vamos laçar aqui na alcinha de trás, fazendo o trabalho contínuo. Então, para que a gente não perca aqui ao final da nossa carreira, quando a gente concluir a altura, a gente vai colocando o nosso marcador, tá? Então, a gente tem aqui a nossa correntinha, lembra que a gente fez aqui no início? Então, a gente já vai começar a partir daqui fazendo só com a alcinha de trás, ó. Então, aqui eu tenho, se você olhar por cima, a gente tem o Vzinho aqui, a gente vai pegar só a alcinha de trás, ó. E vamos concluir o ponto. Então, nós vamos fazer isso até atingir a altura que a gente quer. Fiz o primeiro ponto aqui em cima, faço mais um. E já coloco o meu marcador, tá? Coloco aqui no gominho que ficou em cima. Então, a gente tem que usar o marcador aqui para quando chegar na altura, a gente saber que a gente tem que finalizar a carreira aqui, tá? Para que não fique torto, fique um tamanho, fique um lado maior que o outro. E aí, agora, gente, é só ir trabalhando até chegar na altura. Então, a gente vai trabalhando aqui, pegando só a alcinha de trás. A alcinha da frente e a alcinha de trás. Ok? Laço meu fio, passo por dentro da alcinha de trás, trago meu fio, laço e concluo meu ponto. Tá? Não se assustem se ficar um pouquinho folgado aqui, é porque quando a gente faz o ponto, ele puxa a parte da frente. Mas depois que a gente concluir, eles vão se ajeitando e vai ficando certinho, não se assustem, tá? Então, a gente vai fazendo o trabalho circular, lembrando aqui de tirar o marcador, fazer o ponto e colocar ele no mesmo lugar, até chegar na altura que vocês querem. Como eu disse, eu vou fazer o meu com 30 centímetros, então, eu vou fazer nesse mesmo ponto até chegar nos 30, tá? Quando chegar nos 30, eu vou mostrar pra vocês como fazer aquelas outras duas carreiras com um ponto médio alto baixíssimo. Acho que a gente pode chamar assim, né? Então, eu vou concluir aqui, já volto pra mostrar pra vocês como finalizar aqui esse trabalho. Bom, chegando aqui na altura que vocês querem, aí nós vamos fazer duas carreiras com um outro ponto. Então, não esqueçam aqui do marcador. Chegando aqui no marcador, a gente vai fazer como se fosse um ponto médio alto, nós vamos laçar o fio, passar apenas pela laçada de trás também, trazer o fio, e esse mesmo que a gente trouxe, a gente vai passar pelas outras duas laçadas que estão na agulha. Por isso que eu falei pra vocês que parecia com o ponto baixíssimo. Então, só pra revisar aqui mais uma vez, tirar aqui o marcador, vou colocar no primeiro ponto pra poder lembrar. Então, nós vamos laçar o fio, passar apenas pela laçada de trás, trazer o fio. O mesmo que a gente trouxe, a gente vai passar pelas outras duas laçadas que estão na nossa agulha. Esse é o ponto, como se fosse o ponto médio, alto, baixíssimo, né? Então, a gente vai fazer duas carreiras com ele.
Então, só para revisar mais uma vez, a gente laça aqui o fio, passa pela nossa laçada de trás, traz para frente. O mesmo fio que a gente trouxe, a gente vai passar pelas outras duas laçadas que estão na nossa agulha. Bom, chegando aqui no nosso marcador, a gente vai fazer da mesma forma. Então, a gente vai tirar aqui o marcador. Vamos fazer o ponto só laçando a parte de trás, da mesma forma. Vamos fazer mais uma carreira. Não esqueçam de marcar aqui, pra gente poder fazer o arremate no lugar correto. Então, nós vamos fazer essa última carreira. Mas é muito de gosto, se vocês quiserem fazer mais, fica super bonito também, pra ficar como um acabamento na gola de vocês. Bom, chegando aqui no marcador, a gente vai finalizar o nosso trabalho, tá? Então, a gente vai cortar aqui o fio, deixem um tamanho razoável para vocês conseguirem fazer o arremate com facilidade. Do jeito que tá aqui, vocês puxam direto o fio, ok? E agora, a gente vai fazer o arremate das duas pontas. Bom, aqui a gente pode usar a agulha de tapeçaria, mas se vocês não tiverem, é só pegar uma agulha um pouco menor da que vocês fizeram para que a gente consiga passar com facilidade. Eu vou mostrar a parte de cima com a agulha de crochê e a parte de baixo com a agulha de tapeçaria, só para vocês terem essas duas opções. Como que a gente vai fazer aqui para ficar o ponto invisível, para ficar igualzinho aqui, parecendo que tá dando sequência nos gominhos aqui do ponto? O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso fio pra frente e a gente vai inserir a nossa agulha de trás pra frente, tá? Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai pular um gominho, olha, eu terminei aqui. A gente vai pular esse primeiro gominho e a gente vai introduzir nossa agulha no segundo, tá? Então, a gente vai introduzir de trás pra frente. Vamos passar o nosso fio pra trás. Vamos ajustar aqui ele direitinho. E da onde tá saindo o fio, a gente vai passar a nossa agulha por baixo, ó. Vamos passar por baixo, pegar o fio e levar pra dentro dele. Ajustem direitinho, ó, se vocês olharem, deu a sequência certinho aqui no gobinho do ponto, ok? Vou fazer a parte de baixo e vou mostrar pra vocês como esconder o fio. Na parte de baixo, a gente tem um nozinho aqui inicial. A gente vai desmanchar esse nó para ficar mais suave aqui o ponto, tá? Podem desmanchar sem medo, ó, é só puxar aqui. Desmanchem, puxem o primeiro ponto. Ok? Só puxar certinho, ó, ele vai ficar bem mais justinho. Tá vendo que saiu a parte maior? E a gente vai fazer, vou usar aqui a agulha de tapeçaria para mostrar para vocês como fazer com a agulha. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser um pouco ao contrário da agulha de crochê, né? A gente vai inserir da frente para fora, tá? Então, a gente vai pular um gominho que tem aqui do lado, ó. Você pode ver que ele não tá certinho aqui. Então, a gente vai pular ele e vai fazer no próximo, tá? Ó, aqui é o próximo pontinho que a gente tem. Vamos passar o nosso fio. E do lugar que tá saindo ele, a gente vai inserir a nossa agulha, tá? De cima pra baixo. Então, ó, a gente fez aqui como se fosse o gominho das correntinhas do crochê. Agora, aproveitando que a gente já tá com a agulha, como que eu faço aqui? Eu escondo dentro dos pontos o fio que sobrou. Então, antes de esconder, eu faço um nozinho aqui, eu passo por um gominho que esteja livre. Passo antes de apertar o ponto, para que ele faça um nozinho. Aperto bem. E aí, eu vou passar entre os gominhos, olha. Não vai
passar na outra parte, só na parte do verso mesmo. Então, eu vou passando por eles. Vão ajustando para poder não ficar muito tensionado. Vou passar só mais 2 para ficar mais seguro. Passei de um lado, eu vou voltar e passar pelo mesmo espaço, mas eu vou pular esse último gominho aqui que eu passei, para que o fio fique preso aqui. Então, eu pulo esse daqui e passo no próximo, na mesma direção em que eu passei. Bom, passo aqui o fio. Cuidado para não puxar muito, ajustem. E aí, vocês podem cortar aqui bem rentezinho o fio, não vai desmanchar, ok? Olha, fica bem invisível. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na parte de cima. Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer com agulha de crochê. Então, a gente vai na parte do verso. Primeiro, eu acho aqui algum gominho pra poder fazer o mesmo nó. Então, eu laço aqui o fio como se eu fosse fazer uma correntinha. Trago meu fio e dou uma apertada pra fazer um nó. E vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar aqui os gominhos pra poder passar por ele. Se vocês notarem aqui, nesse ponto que a gente fez, não tem muito espaço pra gente poder passar. Então, como que eu vou fazendo? Eu vou carregando o fio até encontrar um lugar em que eu consiga fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, tá? Então, cheguei até aqui. Aqui eu já consigo passar por esse ponto. Então, vou virar aqui pra ficar mais fácil. Então, eu vou inserir aqui minha agulha, vou passar o fio para um lado. Ok? Passo aqui para um lado. Vou passar por mais 2 para ficar mais firme. E vou fazer a mesma coisa, vou virar aqui o trabalho para ficar mais fácil. E vou trazer pelo mesmo caminho, só que pulando uma alcinha. Então, vou passar pelo mesmo espaço, deixo só uma alcinha para que o fio fique preso. E eu trago ele de volta aqui. Okay? Ajustem antes de cortar. Pode cortar bem rente. E é isso. Assim que vai ficar a gola de vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e tenham aí despertado a criatividade de vocês para poder fazer a própria gola. Bom, não se esqueçam de marcar a gente no Instagram, @muitomaisquecrochê, para a gente poder ver como que estão aí as criações de vocês. Deixem um comentário aqui se vocês gostaram dessa videoaula, para que a gente possa fazer mais e ir melhorando a cada mês, ok? Então, muito obrigada e vamos aí seguir com o nosso projeto no Apoia-se. Até logo!